Nesse trecho que nós acompanhamos, o Senhor Jesus fala com o religioso Nicodemos, que perguntou o que faria para entrar no reino dos céus. E Jesus disse que quem não nascesse de novo, o novo nascimento, não poderia herdar o reino. E ele até disse: poderia eu entrar de volta no ventre, nascer de novo? Quando um ser humano nasce, ele nasce com a natureza pecaminosa, qualquer ser humano, que é a natureza adâmica, porque a natureza humana ela é inclinada ao pecado. Qualquer ser humano que nasce, a sua natureza, no curso da sua vida, desde da sua adolescência até o fim da vida, desde o seu nascimento, a carne daquele ser humano, as emoções daquele ser humano, se inclinarão naturalmente para o pecado. Então, a natureza do ser humano é pecaminosa. Por exemplo, quando o pecado vem, o desejo vem, a tentação vem, veja que se você e eu não travarmos uma batalha, ou seja, não negarmos a nossa carne, nós vamos acabar seguindo o curso do que a natureza humana quer. Que a gente viva no erro, no pecado, na corrupção, na maldade. Muito bem. Então, eu nasci em pecado, natureza pecaminosa, e se eu morresse com essa natureza adâmica, se eu não me tornasse um novo homem, como a Bíblia fala, se eu não tivesse um novo nascimento, eu iria passar a minha vida toda nesse mundo, iria morrer e não teria direito de entrar no reino de Deus, porque eu não me tornei um novo homem. Eu não fui transformado pelo poder do Espírito Santo. E como que funciona essa obra regeneradora, transformadora, esse processo criado por Deus, que o próprio Senhor Jesus passou por ele? O Senhor Jesus nos deu exemplo claro de que tudo aquilo que ele ensinou, ele o fez. O Senhor Jesus nasceu da água, porque ele desceu às águas, embora não estava em pecado, mas o fez deixando como exemplo esse caminho. Ele desceu às águas e se batizou, foi batizado por João. Nasceu da água. E quando ele saiu da água, prontamente, diz a Bíblia, que o céu se abriu, e como pombo o Espírito Santo desceu. E uma voz se ouviu do céu que dizia: esse é o meu filho amado. Esse é o processo que o Espírito Santo quer fazer na vida de todos nós. Primeiro eu nasço da água. É quando a pessoa se batiza e ela se arrepende das velhas obras. A Bíblia aqui em Colossenses diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí tem uma lista: prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, idolatria. Aí diz: agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, maldade, indignação. Não mintais uns aos outros, uma vez que se despediste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, na imagem daquele que o criou. Então, o primeiro passo para esse processo de novo nascimento é eu nascer da água. Mas se esse nascimento, ou seja, se esse batismo não for acompanhado do abandono, o processo está interrompido. Você vai virar um religioso.
nós viramos um religioso. Se interrompemos esse processo. O que é o religioso? Eu sei, mas não faço. Então não basta eu descer as águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se eu não me despojei, não abandonei aquelas obras pecaminosas do velho homem. Aquelas coisas que me separavam de Deus. Aqui a gente citou algumas. Os vícios desse mundo. Outra vez, Jesus disse assim, ó, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, pois a árvore que não dá bom fruto é cortada. Lucas 3. Como que nós conhecemos uma pessoa que realmente ela quer o novo nascimento? Ela dá frutos de arrependimento no primeiro processo. Qual o primeiro processo que Jesus falou ali? Nascer da água. O nascer de novo é você passar por esses dois processos. O primeiro é eu que faço. Eu desço as águas, caso com Jesus, me despojo da velha vida. Não é fácil abrir mão de sentimentos, de pessoas, de coisas, mas Deus está vendo que eu estou dando frutos de arrependimento. Deus olha para mim e vê que eu estou perdoando, que eu estou me desviando do mal, que eu estou guardando meus olhos, guardando o meu coração. Então Deus diz, esse realmente quer nascer do Espírito. E Deus vê o que Jesus próprio falou em Mateus 5. Bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça. Aqueles que nascem da água, se despojam, descem nas águas e largam a velha pessoa, mostram frutos de arrependimento. Porque eu pergunto, adianta eu dizer que estou arrependido? Se eu não dou fruto? Se a minha reação não mostra? Adianta você agora dizer, ó Senhor, me perdoa, se quando você sair pelas portas, você continua fazendo a mesma coisa? Deus vai acreditar nessas palavras? Deus vai acreditar que realmente você nasceu da água? Não, porque a característica do nascer da água é o abandono do pecado. Então, eu nasço da água, me despojo, apresento frutos de arrependimento e começo a buscar com sede o Espírito Santo. Cada um aqui lembra quando você começou esse processo para receber a divina semente, porque aqui no livro de Atos diz assim, arrependeis e seja cada um batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão do pecado, e receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, primeiro eu me batizo, me arrependo, abandono, e eu começo a buscar essa dádiva. Esse novo nascimento é dado por quem? Por Deus, que é o Espírito dele que vai entrar dentro de mim, me fazendo me manter nessa condição de separado para ele e me manter fiel, embora não tire a minha vontade, mas me dando as condições necessárias. Você lembra que depois que você e eu, digo você que já nasceu do Espírito e permanece nele, quando você sepultou a velha criatura, saiu do batistério e nasceu da água e começou a apresentar frutos de arrependimento, lembre ou lembra-se que nós tínhamos um desejo, na época, imenso de receber o Espírito Santo. E buscávamos em casa, e buscávamos na igreja, e meditávamos na palavra, e jejuávamos por isso, e orávamos por isso, até votávamos por isso. Ou seja, Deus, ele vê quando aquela criatura quer realmente
ser o morador do reino de Deus, quer ser uma nova pessoa. E aí ele dá a dádiva de Deus, a divina semente, que é o Espírito Santo. É quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Então ela nasceu da água, arrependimento, entrega a aliança, e do Espírito, porque Deus viu a entrega e lhe selou com o Espírito dele, que é o penhor, é a garantia que eu sou totalmente de quem? De Deus. Estou te dando o Espírito Santo, que isso é totalmente meu. Tão simples como isso. E para você entender melhor o que acontece dentro de uma pessoa que nasceu do Espírito, agora sim eu vou ler esse versículo. Porque esse versículo que nós vamos ler, de 1 João 3,9, ele prova claramente como que uma pessoa que nasceu do Espírito, ela tem a certeza que ela nasceu do Espírito. Porque se você não tem a certeza, você não nasceu. E qual é a certeza? Vamos lá? Qualquer que é nascido de Deus, muito claro, não permanece em pecado, porque a sua semente, no caso de Deus, permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Naquela outra versão que nós usávamos, atualizada, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Pronto. O mistério acabou. Como que eu sei que uma pessoa é nascida de Deus? A natureza dela, nova, não consegue conviver com o pecado. Não consegue. Se você consegue conviver na sujeira, no pecado, então sua natureza ainda é velha. Você se tornou uma pessoa boa, religiosa, pratica coisas boas, mas se o teu interior não se incomoda com coisas erradas que ferem a santidade de Deus. Nós tivemos muitas pessoas no nosso meio, seja quem for, que apagaram o espírito, porque Deus não tira a minha humanidade, mas Ele me dirige. Apagaram o Espírito Santo quando ouviram a voz da sua carne e se entregaram aos desejos da carne, e caíram. Alguns se arrependeram e voltaram às práticas das primeiras obras e receberam o perdão. Outros se entregaram de uma vez ao pecado e voltaram a ser velhas criaturas, não tendo mais direito do reino de Deus, tendo o seu nome retirado do livro da vida. Deus falou com essas pessoas e elas apagaram o espírito. Mas quando elas tinham, e você que tem sabe, a natureza divina, quando elas cometiam um erro, ou quando a pessoa comete um erro, aqui diz que quem é nascido não vive na prática. Errar é humano, a pessoa pode errar inconsciente, pode errar consciente, que se não se arrepender e abandonar, vai gerar a consciência cauterizada, que a pessoa deixar de ouvir Deus e acabar por apagar o espírito. Mas, errando consciente ou inconsciente, quando a pessoa cometeu aquele erro, se ela nasceu da água e do espírito, na hora ela se sente mal. Eu não conseguiria
pregar a palavra de Jesus aqui no altar, sabendo que ontem eu traí minha esposa. Como é que eu vou administrar isso? Como? Como que eu vou administrar isso? Como que eu vou conseguir driblar minha consciência e dizer para mim mesmo, não, é humano. Não. Quem é nascido e comete um erro, na hora a pessoa se incomoda. Não. Na hora, ela vomita aquilo para fora, como uma comida estragada. Você já comeu uma comida que estava ruim, estragado, sujo, ruim. Quando entrou, o organismo detectou que aquilo não prestava e você começou a se sentir mal. Então a pessoa não vive naquilo. Ela confessa, abandona e volta ao seu estado original de uma nova criatura. Ela não vive. Ó, Senhor, me perdoa pelo pecado de hoje e pelo de amanhã que eu vou fazer consciente. Não. Você não consegue viver praticando o pecado. Então, se você consegue conviver com o pecado, alimentar sentimentos sujos, desejos sujos, se você consegue conviver com a mentira, com a mágoa, e isso não te incomoda, com o adultério, com a prostituição, isso não te incomoda, não incomoda não, porque você ainda não nasceu de Deus. Ah, mas eu venho na igreja, amém. Sou fiel no dízimo, amém, vai receber a bênção financeira, mas salvação você não tem. Ah, mas eu faço um monte de coisa boa, excelente. E, de repente, você até receberá algumas bênçãos. Mas vida eterna, entrada no céu, só para quem nasceu de novo. Da água, despojando-se e dando frutos de arrependimento, e pelo Espírito dado por Deus, por uma sede e um desejo imenso em servi-lo. Veja que quando a pessoa tem a natureza de Deus e não consegue ver no pecado, é diferente do remorso. O remorso é um peso na consciência. Realmente, eu tenho que mudar mesmo. Mas saiu pela porta, bola para frente, esquece e volta a fazer de novo. Já o arrependimento que vem do Espírito Santo por aquela pessoa ter a natureza divina e não conseguir conviver com aquilo, ela confessa e prontamente abandona. Amém? É fácil entender. Quem consegue conviver no pecado e viver nele, conscientemente, não é nova criatura em Cristo. Jesus. Mas quem é uma nova criatura não vive no pecado. E se cometer, pede perdão e abandona. E não torna a fazê-lo. Deu para entender? Quem aqui entendeu? Amém.